graças ao Senhor, louvai seu nome santo. A Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de Espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça, paz e amor nos queira conservar, e em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Quero desejar um bom dia, ou uma boa tarde, ou boa noite, independente do horário que você for assistir o nosso programa Sintonia com a Alma, que você se sinta conectado conosco nesse momento de reflexão, de palavra, de oração e de música. E hoje vocês devem ter percebido que eu estou em um ambiente diferente. Pois é o nosso primeiro programa no Salão da Comunidade dos Apóstolos. Iniciamos nessa semana a reforma do templo com a retirada de todos os móveis, os bancos, utensílios lá da igreja. E colocamos aqui no salão, os cultos presenciais serão aqui por um tempo que a gente espera que seja curto, mas você agora está tendo a oportunidade então de assistir esse programa gravado no Salão da Comunidade dos Apóstolos. E queira Deus que seja por um tempo provisório e breve, para que a gente possa retornar com a igreja reformada, bonita, em um lugar que vai agradar o nosso coração e também fortalecer a nossa união. Assim, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Sintonia com Alma, que fomos acolhidos também pelo Rafael, que cantou e ministrou no nosso coração, e ouviremos novamente mais um hino cantado por ele. Celeste vida, vem, descobre o teu poder, vivifica os sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, vem a todos conceder, vem a todos conceder. Teu santo livro,
resplandece, ó luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos alegria, Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz. E teremos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Na faculdade de teologia, eu tive um professor de História da Igreja, Martin Dreyer, um pastor bem conhecido. Ele já circulou em várias comunidades falando sobre a história da ISLB, a história do movimento da Reforma, e ele é uma pessoa muito capacitada. As suas aulas eram inteiramente atrativas e havia muita interação. E no primeiro ano, quando tive aula então com ele, na primeira aula ele perguntou para que cada um, ou melhor, ele pediu para que cada aluno, aluna, dissesse alguma palavra que fosse relevante, importante, que significasse algo para a sua vida. E aí surgiram várias palavras, tipo fé, esperança, amor, próximo, enfim, várias delas. E aí ele no final disse assim: olha, a minha palavra é memória. Memória, eu fiquei pensando que essa palavra pode ser tão relevante. E aí eu entendi, ele como historiador, de fato faz todo sentido, porque o historiador ele vai atrás das memórias, ele faz um resgate das memórias, né, da ancestralidade, da história da humanidade, da igreja, e essas memórias vão construindo, então, toda uma narrativa. E de fato, né, as memórias também nos ajudam a olhar para o passado e aprender com ele, com o passado. Aliás, alguns dizem que nós brasileiros temos pouca memória, que deveríamos olhar para trás e aprender já com a história. Muitas coisas que acontecem em nossos dias, se a gente aprendesse já com o que aconteceu, quem sabe poderia ser diferente. Mas parece que sempre de novo a gente reseta, né, e começa de novo como se nada tivesse acontecido anteriormente. E eu quero falar sobre memória, memória afetiva, memória redentiva, a memória que nos traz alegria, mas também que nos traz tristeza, memória que nos move para frente, memórias que nos paralisam, memórias que de alguma forma estão presentes. E todos nós temos lembranças, todos nós temos memórias, né? E eu quero ler num texto bíblico que é uma parábola. Aliás, Jesus, eu já disse isso, mas sempre é bom a gente frisar e colocar. Jesus tinha como pedagogia do seu ensino o uso das parábolas. E parábolas eram um recurso pedagógico em que ele usava elementos conhecidos
elementos da natureza, do dia a dia, de pessoas, e ele narrava uma história para que as pessoas, através daqueles símbolos, daquelas metáforas, pudessem fazer uma correlação com a sua vida e aprender, né, dessas narrativas, dessas metáforas, trazer para a sua reflexão e para a sua existência. Uma das parábolas mais belas que eu acho, e são tantas, né? Cada parábola tem a sua beleza, a sua profundidade, o seu ensinamento, mas essa em especial, para mim, ela é muito, muito significativa. E acredito que você a conhece, você já ouviu e espero também que ela fale ao seu coração. É a parábola do filho pródigo, né? Ou a parábola do filho perdido, a parábola do jovem que se perde, a parábola dos perdidos, poderíamos dizer. E essa parábola é tão rica que você pode pregar sobre ela, sobre várias óticas, vários olhares, e cada olhar, cada faceta dessa parábola tem um ensinamento. E por isso eu sei que ao trazer essa parábola, eu não vou conseguir trazer uma reflexão muito ampla de todas as facetas dela, de todos os detalhes, porque são muitos, são ricos. E cada detalhe a gente poderia fazer, quem sabe, uma reflexão bem extensa, né? Pegando cada parte dela. Então, eu quero ler e dizer já para você que eu vou pegar uma partezinha só. Não vou fazer uma costura toda dessa parábola, mas que tem a ver com esse tema memória, que tem a ver com essa lembrança, que de alguma forma gerou nesse filho pródigo, nesse jovem perdido, um movimento de transformação na vida dele. Então, escute, leia, se você tiver na Bíblia, Lucas 15, os versos 11 seguintes, que eu vou ler agora também. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Você lembrou dessa parábola, né? Você já ouviu alguma mensagem sobre essa parábola? Você, de alguma forma, já refletiu, meditou nela? E ela sempre, de novo, nos causa essa reflexão e, ao mesmo tempo, essa correlação também com a nossa vida. Esse jovem que decide de sair do seu meio, da sua família, dos seus amigos, esse jovem que decide em algum momento da sua vida romper, ele rompe com a sua família, ele rompe com os seus amigos, ele rompe com os seus valores, ele rompe com a sua vida
e para tomar uma vida que diz o texto de maneira irresponsável. Uma vida que ele achava o seguinte: eu vou viver do meu jeito, de qualquer jeito. Afinal, eu tenho dinheiro, foi me dado dinheiro e eu posso viver com ele do jeito que eu quero. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje também muitos pensam assim. Muitos acham que pode viver de qualquer jeito, de maneira irresponsável, dando vazão às suas paixões, sem medir consequências, se isso vai agregar, se isso vai somar, se isso não vai ofender as pessoas ou machucar outros. As pessoas estão hoje num hedonismo tão forte que elas só se preocupam consigo mesmo. E esse jovem, nesse momento, ele está preocupado com ele. Na verdade, ele quer viver a vida de maneira intensa. E por isso ele acha que o dinheiro vai proporcionar tudo o que ele quer, o tempo que ele quer, essa ilusão de que você vai conquistar o mundo porque você tem recursos. Porém, a vida nos ensina que nem sempre é assim. E na verdade não é assim. A ideia que a gente tem de que a gente vai desbravar e vai conquistar o mundo e que as coisas vão ser sempre a mil maravilhas, não é bem assim. Diz o texto que ele já estava bem distante, ele estava numa região já em lugares distantes da sua moradia, da sua naturalidade, do lugar onde ele cresceu, conviveu com a família, com os amigos, enfim. E agora uma grande fome atinge aquele lugar. Portanto, um tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo que os infortúnios aparecem. E quantas vezes eles aparecem, né? Esses infortúnios que nos alcançam, quantas crises nós já passamos. Quem já tem longos anos já passou por várias crises, né? E a gente sabe que as crises, muitas vezes a gente tem que segurar, a gente tem que reter, às vezes a gente tem que ter dificuldade. E naquela situação ele perdeu o dinheiro, porque gastou o dinheiro em farra, ele gastou todo o dinheiro, né, em seu bel prazer, e por isso, no momento de crise, no momento que se abateu a fome, ele não tinha mais dinheiro para comprar comida. Não tinha dinheiro para as necessidades básicas. E aí o que ele faz? Ele vai então tentar procurar um emprego. Porém, a oportunidade que lhe surge é que um homem dá o trabalho para ele: ó, você vem que vai trabalhar comigo, mas você vai cuidar dos porcos. E a ironia do trabalho é que ele, sendo um jovem judeu, ele não poderia conviver com os porcos, porque os judeus tinham toda uma regras cerimoniais de saúde, de cuidado e de higiene que não permitia que os judeus se envolvessem, cuidassem, criassem de porcos e muito menos comer carne de porco. Mas estava lá agora, aquele jovem que tinha tudo lá atrás, que tinha uma família estabilizada, estava num lugar com seus amigos, estava numa sociedade, numa comunidade, e de repente agora ele se vê junto com porcos, comendo com porcos, convivendo com porcos. E nada contra o animal, o porco em si, mas é que essa cena, essa imagem, ela nos leva a ver o quão profundo chega às vezes o ser humano num estágio onde é um estágio de total desprovisão, de total humilhação, de total lugar onde você já não tem mais dignidade, onde você nem sabe quem é. E talvez eu fico pensando, o texto não diz isso, mas talvez eu fico pensando, aquele jovem, por alguns momentos, deve ter pensado: será que eu não sou um porco também? Se eu estou nessa condição, será que esses porcos não vivem melhor do que eu? Estão comendo e eu tenho que comer o resto que eles comem? Enfim, crise existencial, crise na mente desse jovem, crise no coração desse jovem. Naquela situação mais humilhante que ele poderia passar, ele está desprovido de muitas coisas, até mesmo da sua própria identidade, de quem ele era. E aí vem a memória, e aí vem a lembrança. Nessa situação, ele consegue resgatar uma memória, ele consegue resgatar uma lembrança. E ele diz:
Eu lembro que na casa do meu pai, eu lembro que lá os empregados, eles eram bem tratados. Os empregados não comiam carne, não comiam, na verdade, comida que os porcos comiam. Os empregados, eles tinham dignidade de trabalho, de comida, de moradia. Eles eram bem tratados. E essa memória que esse jovem tem resgata nele uma força de vontade. Diz assim, diz o texto que ele caiu em si. Ele percebe a situação dele, ele lembra de uma imagem que ele conhecia da sua casa, de como viviam os seus empregados, como eles eram tratados, e aí ele decide então tomar caminho de volta para casa. Eu diria, meu querido, minha querida, que essa memória que ele teve, essa lembrança foi a redenção dele. Foi uma memória redentiva, uma memória que resgatou nele a possibilidade de ele desejar voltar para a casa do Pai, voltar para os seus, voltar para a sua família, para a sua identidade, para a sua comunidade. E claro, ele começa a pensar nas várias possibilidades, porque não é fácil esse retorno, né? Não é tão simples como a gente ouvindo essa narrativa dizer, ele pensou e voltou. Não, isso gerou nele certa angústia, sim. E essa angústia, de alguma forma, ela é representada nesse jovem que vai pensando, como é que meu pai vai me acolher? Como é que ele vai me receber? Mas eu vou simplesmente chegar e dizer para o meu pai, olha, eu pequei contra ti, eu não fui justo, eu não fui certo, eu errei e eu quero ser tratado como um empregado. Não precisa me tratar como um filho, não preciso de novo as mesmas regalias, não preciso sentar na mesma mesa que você vai sentar, não preciso conviver na mesma casa, eu posso viver junto lá com os empregados, afinal eles têm dignidade, eles têm valor, eles são bem pagos, eles são reconhecidos. Tudo isso passou na cabeça desse jovem e ele vai elaborando esses pensamentos, mas a memória que ele tem do bom tratamento que aqueles empregados tinham na casa, fez com que ele dissesse, isso aqui é melhor que qualquer coisa que eu possa viver longe de casa. E aí, a parte mais bonita dessa história é que quando ele vai se aproximando de casa, o pai o avista já de longe, diz o texto, de longe, não diz a distância, mas de longe o pai o vê. E esse pai corre em direção. Não é o filho que corre em direção ao pai, mas sim o pai que vai em direção ao filho, correndo, porque ele avista, ele percebe naquele estado lá todo que ele se encontrava, de roupas rasgadas, sujo, fedorento, com a sua autoimagem destruída, com toda aquela situação que antes ele saiu todo orgulhoso, saiu como um desbravador, como herói, e de repente voltando cabisbaixo, voltando todo destruído. Mas o pai, quando olha, é tomado por uma compaixão, por um amor incondicional que vai ao encontro dele. Aliás, essa cena do pai correndo, quando Jesus conta isso para os seus ouvintes da época, eles até se assustam, eles até têm dificuldade de imaginar isso, porque nunca, na época, na sua cultura, um pai poderia correr em direção ao filho, e muito menos um filho que fez o que fez. Esse filho deveria ser desprezado, esse filho deveria ser colocado assim, deserdado, colocado de lado. Mas esse pai corre, porque o amor é mais forte, a misericórdia é mais forte, a compaixão é mais forte. E isso é que leva esse pai a se movimentar em direção ao filho. E aí quando o filho então se encontra com o pai o abraça, o beija, é uma cena linda, uma cena afetiva, uma cena do profundo amor entre o pai e o filho. O filho diz, pai, eu quero ser tratado como empregado, e o pai diz, não, meu filho, você vai ser tratado como filho. Você vai voltar a ser tratado como um filho. Traga as melhores roupas, coloque anel, coloque aqui as sandálias, vamos fazer uma festa.
você vai ser tratado como filho porque a salvação entrou na sua casa, no seu coração, entrou nessa casa e você traz alegria a essa casa. Olha que coisa maravilhosa. O pai não questiona, o pai não briga, não xinga, não dá uma lição de moral. O pai o acolhe, o abraça e festeja a volta do filho. Esse é o amor de Deus. Esse é um amor incondicional, um amor que eu e você precisamos sempre de novo aprender, porque nós temos dificuldade de amar desse jeito, nós não sabemos amar desse jeito, por isso é um amor divino que só Deus em nós, o Espírito Santo em nós, para nos dar essa capacidade de amar. Memórias redentivas. A memória daquele jovem, a lembrança daquele jovem possibilitou que ele voltasse para casa e experimentasse a dignidade. Há lembranças na nossa vida, meus queridos, que nós precisamos resgatar. Há memórias difíceis, sim, há lembranças difíceis, há coisas que nós gostaríamos de esquecer. Há situações que nos traumatizaram, que nos bloquearam, que nos paralisaram. Eu não sei a sua história, a história de cada um, mas todos nós temos histórias tristes em momentos. Todos nós temos cicatrizes na nossa história, nas nossas marcas. Todos nós temos memórias que nos fazem entristecer, chorar, enfim. Faz parte, isso é vamos dizer assim, é um caminhar da nossa condição humana. Porém, todos nós também tivemos memórias afetivas, memórias boas, todos nós tivemos experiências de amor, de perdão, todos nós em algum momento fomos acolhidos, todos nós em algum momento fomos incentivados, todos nós em algum momento experimentamos esse abraço, essa força de pessoas, familiares, de amigos e de Deus. E aqui está o convite de você olhar para a sua história e trazer à sua memória essas lembranças. Trazer essas experiências que de alguma forma marcaram profundamente a sua vida e que hoje, ao lembrar dessas experiências, ao lembrar dessa afetividade, ao lembrar dessa acolhida, dessa experiência redentora, você possa também se movimentar. Você possa também sair do seu lugar, sair, quem sabe, dessa situação que você hoje se percebe tão humilhado, tão cansado, tão desanimado, e você olha à sua volta, parece que não tem alternativa, mas busque na sua memória, busque na sua lembrança experiências de fidelidade, de amor, de cuidado. Creia nesse também agir restaurador e ressignifique o seu presente a partir dessas memórias boas. E isso é importante para nós, porque a gente pode também trazer memórias ruins, a gente pode trazer experiências que não foram curadas e a gente continuar alimentando elas e nos prisionar e nos ficar presos e a gente continua comendo lavagem de porco. A gente continua ainda tendo experiências que nos aprisionam, porque a gente fica às vezes alimentando essas memórias. E como disse, o convite é que a gente resgate lembranças que nos ajudem a encontrar nossa dignidade de volta, o nosso valor como filho, como filha de Deus, o nosso valor de que nós somos amados apesar do fracasso, do insucesso, apesar dos nossos limites, das nossas incoerências, das nossas dificuldades, dos nossos pecados, enfim. Apesar de, Deus nos ama incondicionalmente. E essa é a razão para nós levantarmos e continuarmos a caminhada. Traga ao seu coração boas lembranças. Traga ao seu coração memórias que você pode olhar para o alto e dizer obrigado, Senhor. Traga ao seu coração memórias e que você possa olhar hoje para as pessoas e dizer obrigado a essas pessoas. Traga à sua memória lembranças que possam você de novo fazer esse caminho de volta e ir ao encontro de outros e quem sabe se reconciliar. Quem sabe viver uma experiência de perdão, uma experiência de cura e de restauração.
Talvez você ache como aquele filho que não será acolhido, que não será entendido, que não será compreendido, que será talvez até terá que ouvir sermão por coisas que você fez. Talvez você pense dessa forma e é muito humano isso. Mas talvez você possa ser surpreendido de uma forma tão maravilhosa que aquilo que a gente fica alimentando e tantos nossos medos de ser julgado, de não ser aceito, isso possa não acontecer e a gente se surpreender. Por isso, traga à sua memória boas lembranças, aquilo que move o teu coração e creia que Deus continua escrevendo a nossa história. Deus continua agindo na nossa vida e novas memórias serão realizadas. Novas memórias estarão sendo construídas e nós aprenderemos com aquelas que passaram, com as lembranças que nós vivemos, aprenderemos para que memórias boas, significativas e importantes sejam colocadas na nossa existência, porque nós temos ainda uma caminhada a fazer. Que Deus nos dê sabedoria e que a gente possa deixar com que as memórias redentivas, as memórias que nos resgatam, as memórias que nos salvam, as memórias que nos colocam no caminho de volta para os braços de Deus e para os braços de pessoas que a gente precisa se reconciliar. Que Deus nos abençoe. Amém. Cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Oh, minha alma ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, louvai. Para você que está assistindo o programa Sintonia com a Alma no domingo de manhã e é aqui de Joinville, eu tenho um convite especial para fazer. Hoje à noite teremos o nosso encontro de espiritualidade e música. Aquele encontro que sempre de novo nos convida para aquietar o coração, para a gente ter um momento de reflexão, para alimentar a nossa alma e a nossa fé. E hoje nós teremos a presença do pianista Arthur Brandt. Ele é conhecido por uma boa parte aqui da comunidade. Se você conhece, sabe que ele é um ótimo profissional, que ele toca muito bem e ele trará um repertório de compositores alemães para a gente também celebrar e comemorar esses 200 anos
da imigração alemã e também os 200 anos da presença luterana em nosso país. Então, hoje à noite é um momento bem importante, bonito, imperdível, e venha com você, sua família, convide os seus amigos, aproveite hoje à tarde, dê uma ligada e traga aqui às 19 horas na Comunidade dos Apóstolos, que será no salão da comunidade, tá? Ele também estará bem ornado, bem bonito para esse momento de reflexão. E quero convidá-los então para uma palavra de oração. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo resgate em nós memórias redentivas, memórias que trazem ao nosso coração alegria, memórias que nos impulsionam ao movimento da cura, da restauração e da reconciliação. Obrigado porque Tu, Senhor, escrevestes e escreves também a nossa caminhada. E nessa experiência temos muitas memórias bonitas, importantes, que nos fazem perceber a nossa identidade como pessoas, como filhos e como filhas de Deus. Por isso, Jesus, que essa experiência nos transforme e nos liberte. Também nos inspire a sempre de novo confiar em Ti, a confiar nesse amor incondicional, nessa graça incondicional, nessa compaixão que de novo nos liberta e nos dá a possibilidade de viver a intimidade contigo. Também quero interceder por aqueles que de alguma forma estão nesse momento passando por dificuldades, por lutas emocionais, físicas, espirituais, seja qual for a crise, que seja um momento também de que essas pessoas resgatem aquilo que Tu, Senhor, colocas no coração delas. Que elas sejam curadas, restauradas, de maneira sobrenatural, através de médicos, de pessoas, de cuidadores, que são instrumentos nas Tuas mãos para agir. Intercedemos pelo nosso país, intercedemos pela nossa comunidade, pela nossa cidade e colocamos nas Tuas mãos principalmente os que mais sofrem. Assim oramos, intercedemos, suplicamos, também com as palavras que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor ilumine a sua vida, o seu lar, e que nessa semana você experimente o cuidado de Deus e que você seja visitado, seja tocado por esse Espírito Santo que traz à sua memória boas lembranças. Uma abençoada semana. Até mais. Diante dos Teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a Teu favor, e até Te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até Te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, que a luz do sol sempre aqueça o Teu rosto e que a chuva molhe os Teus campos, e até Te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e
e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.